A gente vai fazer uma conversa sobre Nietzsche. A ideia é pensar a vida e a morte a partir de Nietzsche ou com Nietzsche, né? Não se trata, obviamente, de uma leitura mais acadêmica sobre o Nietzsche, não. A ideia é realmente pensar a partir dele, a partir de algumas ideias que ele vai colocar. Esse é o nosso Diálogos com Antígona, a nossa última edição, tá, de 2021. A gente está fechando o ano hoje. A gente vai repensar uma série de caminhos para o ano que vem, né? Foi um ano muito difícil para todos nós, né? Um ano em que a Liga passou por uma série de dificuldades, mas a gente pretende, né, reinventar uma série de caminhos e estradas que vão ser tomadas a partir do ano que vem. Tá? Então, a gente vai ter uma série de novidades no ano que vem para a gente poder pensar. Diálogos de Antígona, hoje, então, com essa ideia, né, de pensar junto com o Nietzsche aquilo que é o aspecto central do trabalho da Thanatos, que é pensar essas relações entre vida e morte, né? A Thanatos não é uma liga acadêmica que estuda apenas o suicídio, embora esse seja o tema central, né, que nos motiva nos estudos, mas o suicídio ele é um tema que exige uma interdisciplinaridade muito grande, exige que a gente consiga, né, apreender, compreender uma série de elementos que estão envolvidos nessa ideia que a gente chama de suicídio, que a gente tem criticado bastante. Mas ao final eu gostaria de abrir, né, para a gente poder conversar, e a gente pode retomar um pouco a própria ideia de suicídio, o que a gente entende por suicídio. Porque numa fala do Nietzsche que eu vou expor, eu acho que a gente consegue imaginar pelo menos uma necessidade de redesenhar uma compreensão dessa ideia de suicídio, tá bom? Então, vou pedir ao Maurício para colocar o título da nossa apresentação, né? Tem aqui um subtítulo que eu não devo explorar muito, né? Mas eu acho que ele vai colocar algumas dificuldades para a gente pensar um pouco a própria estrutura da nossa compreensão ocidental, né? De vida e morte, e vai, quem sabe, aí nos inspirar, né? A redesenhar algumas possibilidades, né? Esse título da crueldade de existir, a existência justificada, é um título que ele mostra um pouco, quase que todo o itinerário da obra do Nietzsche, porque desde o Nascimento da Tragédia, o primeiro livro que o Nietzsche publicou, há exato 100, vai fazer agora em janeiro, né, do ano que vem, em janeiro de 2022, a gente completa aí 150 anos da publicação desse livro, Nascimento da Tragédia. Ali nós temos uma interpretação muito interessante, né, sobre a própria ideia de nascimento, a própria ideia do existir como uma espécie de pecado cósmico, né? Uma ideia de uma dor profunda, estrutural, cosmológica, e a ideia de que é preciso reinventar um sentido de vida a partir de um certo pessimismo que os gregos experimentaram na sua cultura popular. Eu vou apontar um pouquinho para isso. E a própria ideia de uma existência justificada remete ao período de maturidade da obra do Nietzsche, né? As obras que ele compôs, que ele escreveu nos anos de 1880, que traz uma ideia de sentido, uma ideia de necessidade de repensar os valores e os conceitos, né, as próprias ideias que estruturam a cultura disso que nós chamamos de cultura ocidental, né, greco-romana, judaico-cristã. Então, esse universo todo que caminha para uma decadência, né, caminha para uma falência profunda, que o Nietzsche vai chamar em alguns momentos de niilismo. Então, é uma necessidade de uma criação de justificativa de vida e é uma própria crítica à modernidade, né? A gente pode conversar depois sobre esse assunto. Eu ministrei na Univasf, né, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, em que eu trabalho, em que a Liga funciona, duas disciplinas sobre o Nietzsche, né, uma introdução ao pensamento de Nietzsche, em que nós examinamos quase que linha a linha o livro Nascimento da Tragédia, uma segunda disciplina, né, em que eu examinei 3 conceitos do Nietzsche,
né, o conceito de morte de Deus, vontade de potência e niilismo, essa segunda disciplina. Embora já tenha uns 3 anos que eu não ministre essa disciplina, ela aponta, né, ou tenta interpretar a crítica que o Nietzsche faz à modernidade a partir desse projeto, né, que ele chamou de transvaloração de todos os valores, desse projeto maior que está ali como pano de fundo das obras do Nietzsche, né? E nós temos aquela compilação que a irmã do Nietzsche fez, né? Publicou em 1901, já com Nietzsche falecido, um livro chamado Vontade de Potência, né? Ou Vontade de Poder. Então, essa segunda disciplina que eu ministrei, ela examina mais profundamente esses 3 conceitos. De certo modo, né, a minha fala de hoje, ela é uma tentativa aí de passear um pouco por essas disciplinas, por essas obras do Nietzsche, colocando ao final, exatamente o tema central da Thanatos, né, que é o tema do suicídio. Então, eu quero pensar esses temas da vida e da morte a partir da leitura de algumas passagens que eu selecionei do Nietzsche. Espero que a gente consiga aí no final discutir, abrir um pouco a nossa cabeça para a necessidade, né, de reconhecer, em certo sentido, aí o próprio dever, né, de repensar a morte. Né? Repensar a morte, repensar a vida, dá no mesmo aqui, como a gente vai ver, tá bom? Então vamos começar. Eu pensei em começar com uma passagem que eu acho muito curiosa. Pode colocar, Maurício? Que é esse aforismo que o Nietzsche escreveu em 1879, né, que é o aforismo 408 das Opiniões e Sentenças, que compõe aí o segundo volume de Humano Demasiado Humano. Nessa passagem, eu gostaria de começar com ela, que é quase que um convite a um diálogo sobre a morte, pensando aqui 2 coisas muito importantes e muito interessantes. Primeiro, a gente consegue perceber aqui, eu vou ler junto com vocês daqui a pouquinho, os principais interlocutores do Nietzsche, né? Os principais pensadores que ele admira, que ele lê, que ele critica, que ele tem sempre seus embates e que ele vê aqui como grandes companheiros. E o que é notável, né? Que esses autores que ele vai encontrar no Hades, que ele vai encontrar no mundo dos mortos para bater um papo, né? Isso é muito presente na literatura ocidental, né? Isso acontece várias vezes na Ilíada, isso acontece também lá em Dante Alighieri, aconteceu antes em Virgílio, por isso que o Virgílio reaparece em Dante. Então, o Nietzsche revela aqui autores que colocaram a morte como tema central do seu pensamento. A morte ela não é marginal nesses autores citados pelo Nietzsche aqui. A morte ela é periférica em diversos pensadores importantes e compõe aí o rol dos principais filósofos ocidentais, pelo menos aqueles mais famosos, mais lidos, né? Mas nesses aqui, realmente, a morte ela tem um papel muito importante. Né? E uma outra coisa, tem uma crítica de fundo aqui ao cristianismo, né? O modo como Nietzsche provoca aqui uma necessidade para a gente realmente reavaliar, né, a nossa posição diante da morte. Então vamos fazer a leitura, porque o Nietzsche vale muito a pena sempre ler a própria letra do Nietzsche, porque essa letra ela é sempre cuidadosa, ela sempre tem um sentido profundo e filosófico de conversar com o leitor. Né? Ela tem um sentido retórico, é claro, toda uma estilística, mas ela traz também elementos fundamentais que são filosóficos no caso do Nietzsche. Então, eu passo a leitura para a gente poder aí apreciar um pouco a escrita do nosso autor. Né? Ele diz assim: também eu estive no mundo inferior, como Ulisses, e frequentemente para lá voltarei. E não somente carneiros sacrifiquei para poder falar com alguns mortos. Para isso, não poupei meu próprio sangue. 4 foram os pares de mortos, é uma inserção aí do nosso tradutor, né? Que não se furtaram a mim, o sacrificante, a mim, o sacrificante, Epicuro e Montaigne, Goethe, Spinoza, Platão e Rousseau, Pascal e Schopenhauer,
Com esses devo discutir quando tiver longamente caminhado a sós. A partir deles, quero ter razão ou não. A eles desejarei escutar, quando derem ou negarem razão uns aos outros. O que quer que eu diga, decida, cogite para mim e para os outros, nesses 8 fixarei o olhar e verei seus olhos em mim fixados. Que os vivos me perdoem se às vezes me parecem sombras, tão pálidos e aborrecidos, tão inquietos e, ó, tão ávidos de vida, enquanto aqueles que me aparecem tão vivos, como se agora, depois da morte, não pudessem jamais se cansar de viver. Mas o que conta é a eterna vivacidade. O que importa a vida eterna, ou mesmo a vida. Aqui a tradução do Paulo César de Souza, todas as citações que eu fizer, né, com exceção de um aforismo póstumo, são aí do Paulo César de Souza, né, que tem traduzido as obras do Nietzsche para a Companhia das Letras. Vamos lá, Maurício, isso aqui é só uma entrada, né, essa necessidade de conversar com esses autores que foram e que são, né, que estão sempre muito presentes, né, na vida de quem se dedica à filosofia, na própria vida, obviamente, do Nietzsche, que agora compõe aí também um 9º nome, né, como um pensador morto, mas que está aqui exatamente dialogando conosco, né? Bom, isso aqui é praticamente a passagem mais importante dessa noite, a citação mais importante do Nietzsche para esse momento em que a gente se propõe a conversar, a pensar esse tema da vida e da morte. É um aforismo que Nietzsche escreveu, né, anotou no seu caderno em 1881, que diz, né, assim, Der Tod ist unzudeuten, né? Ou seja, né, numa tradução mais livre aqui, é preciso reinterpretar a morte. Então esse é o mote, né, desse nosso encontro de hoje, é o mote que eu espero, né, que todo mundo que puder aí passar por aqui possa pensar como necessidade. Vamos lá, Maurício. Eu gostaria de pensar uma outra passagem do Nietzsche. São só essas 2 passagens longas, depois eu sei que é cansativo, mas é muito necessário dar a voz ao próprio autor, né? Que é o que nosso guia e é o nosso motivo para depois poder especular, conversar livremente a partir do Nietzsche, como eu disse. Bom, aqui então um escrito do livro Gaia Ciência, que foi publicado em 1883, o aforismo 278, né? Intitulado Pensamento da Morte. Ele diz assim: em mim me produz uma melancólica felicidade de viver nessa profusão de vielas, de necessidades, de vozes. Quanta fruição, quanta impaciência e cobiça, quanta sede e embriaguez de vida não se manifestam aí a cada instante. Mas logo haverá tanto silêncio para todos esses viventes ruidosos e sequiosos de vida, como atrás de cada um está sua sombra, sua obscura companheira de viagem. É sempre como no último minuto antes da partida do navio de imigrantes. As pessoas têm mais a se dizer do que nunca. A hora urge. O oceano e sua desolada mudez esperam impacientes por trás de todo ruído, tão cobiçosos e seguros de sua presa. E todos acham que até então foi pouco, muito pouco, e o futuro iminente será tudo. Daí toda a pressa, a gritaria, o atordoar-se e avantajar-se. Cada um quer ser o primeiro nesse futuro, mas a morte e seu silêncio são a única coisa certa e comum a todos nesse futuro. Estranho que essa única certeza e elemento comum quase não influa sobre os homens e que nada esteja mais distante deles do que se sentirem irmãos na morte. Fico feliz em ver que os homens não querem ter o pensamento da morte. Eu bem gostaria de fazer algo para lhes tornar o pensamento da vida
1000 vezes mais digno de ser pensado. Bom, aqui eu acho que alguns elementos são muito comuns a nós, né? A gente consegue se reconhecer aqui, ou pelo menos são pensamentos compartilhados, muito comuns no cotidiano, essa ideia, né, de que uma despedida sempre é um momento muito curto para tudo aquilo que a gente deseja falar, a gente reconhece nesses momentos finais o quão pouco a gente viveu, né, o quão pouco a gente viveu com a outra pessoa que está partindo, e a gente deseja ali, certamente, aproveitar ao máximo aqueles últimos minutos, e deseja, muitas vezes, que eles sejam momentos eternos, momentos que não terminem, né? Mas é muito curioso, eu vou voltar a essa passagem mais à frente, destacando essas últimas frases do aforismo, né? Porque isso é um problema para a gente pensar, né? A gente está hoje é dia 2 de dezembro de 2021, né? A gente está aí entrando numa espécie de aniversário, né, mórbido de 2 anos de pandemia, e a gente pode exatamente pensar o que essa convivência com a morte iminente e essa convivência com a morte do outro, a nossa própria morte iminente com a morte do outro, esse risco que a pandemia nos envolveu, o que ela mudou em nossa vida, ou se é que ela mudou alguma coisa, né? Será que nós teremos lembrança dela de um modo mais profundo, mais enraizado no nosso ser, como uma ameaça real pela qual nós passamos, como soldado que vai à guerra, por exemplo? Ou será que a gente vai permanecer indiferente, né, à presença iminente da morte? Mas eu vou voltar a essa passagem mais à frente, Maurício. Pode avançar. Bom, aqui eu gostaria, feita essa espécie aí de introdução, né, eu gostaria de voltar a um problema que o Nietzsche coloca no capítulo 3 do seu livro de estreia, né, O Nascimento da Tragédia, escrito há 150 anos, né? Esse livro, O Nascimento da Tragédia, né, que foi, na verdade, escrito em 1870, 1871, né, embora tenha sido publicado em janeiro de 72, então ele já tem 150 anos. Esse livro, que é um livro de estreia do Nietzsche, um livro que foi muito criticado, né, ainda é muito criticado pelo modo como Nietzsche escreve, um modo muito carregado, um simbolismo, né, muito presente. O próprio Otto Maria Carpo, grande crítico literário austríaco, né, que viveu no Brasil a partir dos anos 40, o Carpo considerava que o Nietzsche era o primeiro simbolista da língua alemã, né? Eu tenho em mente que o Carpo certamente deve estar se referindo ao Nascimento da Tragédia. É um livro que tem passagens muito carregadas de simbolismo, né? Foi muito criticado pelos filólogos do departamento, né, da Universidade da Basileia, ao qual Nietzsche pertencia como professor de filologia. E esse livro foi muito desprezado pelos filósofos, né, pelo departamento de filosofia daquela universidade. Esse livro traz um Nietzsche muito jovem, né, um Nietzsche de 26, 27 anos de idade, que é muito influenciado pelo Jacob Burckhardt, um historiador suíço, também professor da Universidade da Basileia. É muito influenciado, né, por Schopenhauer, que usa todo o linguajar de Schopenhauer. Muito influenciado pela filosofia do Kant, né, sobretudo via Schopenhauer, não diretamente, mas através de Schopenhauer. Uma influência muito grande, né, do Sófocles, que a gente consegue identificar, e de uma série de poetas trágicos que o Nietzsche coloca sobre a mesa para reinterpretar. Então, o que eu vou chamar aqui de invenção de vida, né, estou chamando de invenção da vida, essa não é uma ideia nietzschiana, obviamente, mas é uma ideia a partir de um problema que o Nietzsche coloca. Pode colocar a imagem seguinte, Maurício, por favor, que é a alusão a um conto popular, né? Aqui nós temos o Sileno, né, um sátiro sentado, montado num burro, né, com dois outros sátiros que o acompanham, né? É uma espécie de cortejo sátiro. O Nietzsche, no capítulo 3 do Nascimento da Tragédia, ele lembra um conto popular muito antigo, né? Remontaria
uma cultura popular pré-invenção da escrita, todo o domínio da oralidade, é muito mais antigo do que o próprio Homero. E o Nietzsche quer fazer ali uma espécie de raciocínio, né? Vamos dar o crédito para o Nietzsche e vamos raciocinar com ele a partir dessa ideia. Bom, o Sileno, que é o personagem que está montado aqui no burro, né? É o personagem que faz parte desse conto popular que o Nietzsche reedita ou reescreve para ele reinterpretar. E eu vou seguir aqui essa reinterpretação do Nietzsche e vou contar para vocês o que o Nietzsche escreve ali, né? Ele faz, né, ele lembra esse episódio em que o rei Midas, aquele do toque de ouro, né, ele perseguiu Sileno pela floresta porque queria saber uma coisa com Sileno, né, tomar uma lição de Sileno, que é a lição mais importante que nós poderíamos ter de alguém, de um sábio, né? Sileno é uma espécie aí de semideus, antropólogo, né? Uma espécie aí de semideus que tem um conhecimento profundo dessa espécie humana, né? Dessa outra espécie que é a espécie humana, uma espécie inferior aos sátiros, inferior aos deuses. E o rei Midas queria saber qual era o sentido da vida, né? Então ele persegue Midas, porque ele sabe que Midas tinha a resposta para essa pergunta, e ele faz a pergunta na lata para o Midas, né? Qual é, dentre todas as coisas, a melhor para o homem? E Midas, né, num sorriso amarelo, diz o Nietzsche, se entrega ao silêncio, à mudez, né? E não quer dar a resposta para o Sileno, porque ele sabe que a resposta é trágica, porque ele sabe que a resposta não é trágica, né? Não faria sentido dizer isso. A resposta é muito ruim de se ouvir. Ela é uma desgraça, é a ausência da graça divina, né? Ela é a pior coisa que um ser humano poderia ouvir. Então, melhor não dizer, né, o que se sabe sobre o sentido da vida dos humanos. Mas Midas é insistente e o ameaça de morte. Então, obrigado por Midas, ele não é um imortal, ele é um semideus, o Sileno tem que responder a pergunta. E o Sileno responde o seguinte, né? A raça efêmera, filhos do acaso e da dor, para que queres saber aquilo que é mais salutar não saber? Em verdade, eu te digo que para o homem o melhor é não ter nascido. E uma vez nascido, morrer depressa. Essa ideia a gente encontra, por exemplo, no poema do Solon, né? No século VI. Né? A gente encontra em Arquíloco também. Em alguns poetas líricos a gente encontra essa ideia. Então, de fato, essa ideia, né, ela está presente ali no imaginário grego, né? O melhor é não nascer. Mas já que nasceu, o melhor é morrer rápido, depressa, né? O fragmento do Solon diz assim, né? Para o homem o melhor é jazer debaixo de muita terra. É um fragmento, a gente não tem o poema todo, é difícil de interpretar, mas a ideia está presente em diversos momentos da cultura grega antiga. Então vejam, não vou falar aqui da morte em relação aos filósofos gregos, mas da morte a partir da cultura grega, a partir dessa leitura que o Nietzsche faz dessa história de Sileno. Bom, o que ela diz então? Que a vida não vale a pena ser vivida, que a morte é o melhor remédio para quem nasceu. Daí a ideia do inconveniente de ter nascido, né? Subtítulo de um livro do Cioran, dos anos 1980, um escritor romeno que escreveu em francês, viveu em Paris. Então, essa ideia, ela está presente no que o Nietzsche chama de um pessimismo profundo da cultura grega pré-homérica. E o que o Nietzsche chama de pré-homérica não é só do tempo histórico anterior ao poeta Homero, pré-olímpica. A vida não merece ser vivida porque ela não tem significação, ela não tem sentido, ela é dada de graça, né? E nós não encontramos nenhum sentido para viver. A vida é sofrimento, é dor, é angústia, é fome, é miséria, é uma luta incessante e irracional de sobrevivência, é uma submissão aos poderosos, que talvez encontrem sentido, né, em manter o poder sobre os mais fracos, enfim. Então, o Nietzsche diz que essa sabedoria popular, ela prevalece no mundo antigo antes que se tenha a criação dos deuses. Tá? Então, pré-homérico não é uma referência a um tempo histórico anterior à escrita
da Ilíada e da Odisseia, mas é uma referência a um tempo sem os deuses, a uma existência da humanidade sem os deuses, né? Bom, e o Nietzsche passa então a interpretar, pode passar o slide, Maurício, por gentileza? A Nietzsche passa a fazer uma interpretação bastante interessante, curiosa, né, em relação ao Olimpo grego, a isso que ele chama, né, do sentido apolíneo da religião grega, o sentido plástico, apolíneo, colorido da cultura grega. Bom, aqui estão os três irmãos, né, a gente tem aqui o Poseidon, né, com o seu tridente, no meio Zeus, e ali à nossa direita, né, a gente reconhece, sobretudo pela presença do cão de três cabeças, Cerberus, né, nós temos o deus Hades, o deus da morte, né, que nomeia também a própria região dos mortos, né, a região para onde vão as almas após a morte na cultura grega. Então Nietzsche diz o seguinte, que os deuses gregos, a invenção, a criação dos deuses gregos, né, ela reedita a própria ideia de vida, ou ela inventa, a palavra é minha, inventar, inventa um sentido para a vida, que antes não tinha, né? Por quê? Porque o simples fato de os próprios deuses viverem essa vida, façam que essa vida seja desejável em si mesma. Bom, uma série de coisas são importantes dizer aqui, mas eu não vou entrar por elas porque a gente não conseguiria retornar tão rapidamente, né? Mas é importante dizer que esses deuses que compõem o imaginário religioso dos gregos antigos não são transcendentes. São deuses que moram no Monte Olimpo e que descem, que interagem com os humanos, né? Esses deuses, eles não são transcendentais, transcendentes. Eles fazem parte da natureza, fazem parte da physis, fazem parte desse comum, né, que é esse espaço em que nós moramos, né? O que eles têm de diferentes? Eles têm a imortalidade, né? Mais tarde, né, um poeta, grande escritor latino, né, vai exatamente pensar essa ideia, né? Bom, nós temos uma grande vantagem em relação aos deuses, que é a possibilidade de nós antecipar, de nós nos darmos a morte. Eles não podem dar a eles a morte, né? O Plínio escreveu isso, né? Plínio o jovem, não Plínio o pai, não o velho, mas Plínio o jovem escreve, né? Que os deuses não podem se matar e nós podemos nos matar. Isso é um grande poder sobre os deuses, diz lá o Plínio, vai dizer o Plínio mais tarde. Bom, então aqui eu tirei um trechinho do Nascimento da Tragédia, que é o que me importa. Pode passar, Maurício? Que é exatamente o trecho em que o Nietzsche tenta interpretar a superação que a religião grega traz em relação àquela cultura popular expressa naquele conto de Sileno, né? A sabedoria de Sileno é a ideia de que a vida não tem sentido e que é melhor morrer rápido, né? E aqui o Nietzsche escreve o seguinte, que eu já tinha adiantado, né? A existência de tais deuses, sob o radioso clarão do sol, é sentida como algo em si digno de ser desejado, e a verdadeira dor dos homens homéricos está em separar-se, foi copiado e colado, faltou um hífen ali, dessa existência, sobretudo em rápida separação, de modo que agora, invertendo-se a sabedoria do Sileno, poder-se-ia, faltou o hífen, dizer a pior coisa de todas é para eles morrer logo. A segunda pior é simplesmente morrer um dia, né? Então Nietzsche vai dizer que a própria invenção do panteão grego, a própria invenção da religião grega, que obviamente ela é histórica, ela vai caminhando, né? Ela começa com os deuses do lar, né? O focolar, a ideia da lareira que se acende para lembrar o antepassado, e ela vai então se desenvolvendo até que no momento ela permite, né, um salto interessantíssimo, difícil de estudar, a gente não tem muitos elementos para isso, que é quando essa religião se torna pública, quando esses deuses passam a ser deuses da cidade e não deuses do lar. Isso que permite a organização da política,
na Grécia Antiga. Bom, então, aqui nós temos um sentido muito interessante dessa religião apolínea, luminosa, clara, límpida, justificar a existência, né? Pode passar, Maurício. Eu não entrei aqui pelo domínio da tragédia, né, que é um campo que eu adoro, que eu estudo bastante, exatamente para fazer agora, para retomar alguns pontos e não me demorar muito aqui para que eu possa também conversar mais com vocês, né? De novo, esse fragmento póstumo, então, de 1881, né? Der Tod ist umzudeuten, né? É preciso reinterpretar a morte, que eu quero tomar como o mote desse nosso encontro. Pode passar, Maurício. E aí, a gente passa agora, então, a conversar um pouquinho sobre essa ideia, né, tão difícil, tão inoportuna, né, que é meditar, pensar sobre o tempo da morte, pensar sobre a voluntariedade da morte, né? Porque eu quero pensar com Nietzsche agora, talvez eu nem leia as citações que vêm a seguir, né? Já está quase terminando, só tem mais 3 lâminas. Eu quero pensar exatamente a partir do Nietzsche. O Nietzsche, como um pensador que ocupa, se a gente colocar Nietzsche na história do suicídio, Nietzsche não tem grande importância em relação ao que ele pensou sobre a morte voluntária, sobre o suicídio, tá? Por quê? Porque o que o Nietzsche escreve sobre o suicídio nas suas obras não traz nenhuma novidade conceitual ou teórica. O que ele faz é trazer, repensar ali o que os estoicos pensaram. Nietzsche é um estoico quando pensa o suicídio. Nietzsche faz, no entanto, uma coisa muito interessante, né? Os romanos foram os grandes mestres para pensar isso que nós chamamos de suicídio, para pensar o que eles chamaram de mors voluntaria, morte voluntária. Por que eles foram grandes mestres? Porque eles pensaram a morte voluntária, assim como os gregos pensaram a morte voluntária, de um modo muito diversificado. Então você tem autores gregos, escritores romanos, que pensaram de formas muito variadas esse tema da morte voluntária. Entre os romanos, né, Sêneca é o grande autor para o Nietzsche. Nietzsche é um grande leitor de Sêneca. E o que o Nietzsche pensa muitas vezes, né, sobre a morte voluntária já está em Sêneca, né? Está dito lá em Sêneca e está dito também em Plínio, que o Nietzsche também lê bastante Plínio, lê bastante Plutarco, que é a ideia de uma morte no momento oportuno. Então, o que é interessante? Na década de 80 do século XVI, 1582, depois 1588, a gente tem ali as edições dos ensaios de Michel de Montaigne. Montaigne faz uma coisa muito importante, que é trazer aqueles pensadores gregos e romanos para o seu tempo. Esses pensadores haviam desaparecido da Europa desde o século V, sobretudo o século VI, né, com Justiniano II, o imperador romano cristão já, que mandou queimar as obras dos pensadores não cristãos e que, enfim, destruiu as escolas, os templos que não fossem cristãos. Então, durante isso que a gente chama de Idade Média, que é um período muito complexo, enfim, não quero reduzir aqui, mas durante esse período, efetivamente, é muito difícil pensar diferente de uma certa autoridade religiosa que encontra sua fonte principal em Santo Agostinho, com a ideia de que o suicídio, de que a morte voluntária é uma forma de assassinato imperdoável, um crime moral que deve ser execrado, né? Tanto aqui quanto depois da morte. Aqui, com a punição do cadáver, que se praticou muito na Idade Média, e a sua punição ao fogo do inferno no pós-morte. E Montaigne fez isso, ele abriu uma caixa de Pandora na sua época, né? Ele permitiu que diversos autores esquecidos pudessem falar novamente no seu tempo. Eu penso que o Nietzsche faz a mesma coisa. A importância do Nietzsche no final do século XIX,
já muito próximo de nós, abrir novamente essa caixa de Pandora e escrever, apresentando nos seus aforismos as ideias que estão lá em Plínio, que estão lá em Sêneca, estão lá no Epicuro também, que é a ideia de uma morte escolhida, desejada no tempo certo, o que é completamente difícil de saber o que seria o tempo certo para cada um de nós. Essa é a grande exigência de sabedoria do estoicismo, né? Qual é o momento de saída racional? Esse é um ponto, tá? Então, eu penso que o Nietzsche ele tem uma importância muito grande, porque, por exemplo, hoje, né, dezembro de 2021, nós estamos aqui mexendo com essa caixa de Pandora num tempo que condena o suicídio novamente a uma visão monolítica, dessa vez não mais religiosa, embora a ideia religiosa esteja muito presente na nossa cultura, ou pelo menos se somando a essa ideia religiosa, a ideia da psiquiatria, a ideia de uma redução do desejo de morte a um transtorno ou uma doença mental. Então, quando nós mexemos nessa caixa de abelhas, né, ou de Pandora, nós, de algum modo, também, né, provocamos a nossa época, como esses autores provocaram a sua época. Bom, isso é importante, eu acho que eu cheguei no ponto que eu queria chegar. Agora, a gente pode só ler aqui as passagens que eu escolhi do Nietzsche e conversar sobre elas, se vocês tiverem questões. Maurício, pode passar, por gentileza? Esse é o aforismo provavelmente mais conhecido do Nietzsche sobre o assunto, né? E ele tem um grande ensinamento que é inoportuno, ou seja, né, não é muito bem recebido na nossa época, 2020, 2021, estamos indo aí para 2022. A ideia do suicídio é um potente meio de conforto. Com ela, superamos muitas noites ruins. Bom, o aforismo ele tem que ser interpretado pelo leitor, né? Então, cabe mais, é claro, a cada um de vocês interpretar esse aforismo, né? E ruminá-lo, né? Para lembrar aí um dos pontos que o Maurício gosta bastante da genealogia do Nietzsche. O mais importante aqui é pensamento da própria morte. Isso é educativo, isso é educador. Pensar a própria morte exige coragem, obviamente, para pensar, o que não significa de forma alguma, né, um desejo de morrer, um desejo de passar ao ato, como dizem os psicanalistas, né? A ideia de pensar a própria morte é fundamental para se criar sentido de vida, para se criar uma perspectiva de vida. Tá? Esse é um ponto importante, não vou me demorar muito aqui, mas espero que vocês possam aí, cada um ler à sua maneira esse valor positivo da ideia da morte de si. Vamos lá, Maurício, nosso penúltimo slide. Um escrito, então, né, do derradeiro período do Nietzsche, de vida consciente, segundo semestre de 1888, aforismo 36, intitulado Moral para Médicos. Aqui é só um trecho desse aforismo, ele é maior, do livro Crepúsculo dos Ídolos. Um trechinho que provoca algumas questões na gente. Nietzsche diz assim: a morte livremente escolhida, no dia assinalado, com lucidez e coração alegre, em meio a meninos e testemunhas, quando ainda é possível um adeus real, quando aquele que nos abandona existe ainda e é verdadeiramente capaz de avaliar o que quis e o que conseguiu e recapitular sua vida. Tudo isso será em oposição com a lamentável comédia que o cristianismo representa à hora da morte. Jamais se perdoará ao cristianismo o abusar da debilidade do moribundo para violentar sua consciência e assumir a atitude do moribundo como um pretexto para um juízo acerca do homem e de seu passado. Claro que tem todo um significado essa crítica que o Nietzsche faz ao cristianismo, ela é profunda, né? Nietzsche desenvolveu essa crítica
longamente, meditou sobre essa crítica longamente, ou seja, ele fez uma crítica da moral cristã de modo muito profundo, né? O Nietzsche, ao fazer essa crítica do cristianismo, ele separa, o que ele chama de ensinamentos de Jesus da construção histórica do cristianismo, né, como uma vontade de dominação. Então aqui é interessante, né, pensar isso, mas aqui o que importa pensar é a primeira parte do aforismo, que nos coloca a ideia que não tem nada a ver com isso que nós chamamos de suicídio. Quando nós falamos de suicídio, sobretudo nesse tempo em que se discute o suicídio mais abertamente, a gente tem longas lives sobre suicídio, longas palestras sobre suicídio, geralmente se refere a um tipo de morte, né, muito sofrida, silenciada, silenciosa, em que a pessoa não pode nem falar com o outro que quer morrer, e tem que se retirar às escondidas e morrer solitariamente em silêncio, né, porque obviamente se alguém souber disso vai correr, vai tentar evitar, vai interná-lo, enfim, vai conduzi-lo para o psiquiatra. Não há abertura para se falar sobre suicídio. Se nós tivéssemos essa abertura para conversar sobre isso, haveria certamente menos passagens ao ato, para usar de novo a linguagem dos psicólogos, mas Nietzsche está dizendo aqui uma morte extremamente escolhida, aceita, né? Não em sofrimento, não, né, por uma necessidade diante de um desafio que não se consegue vencer, como, por exemplo, uma dívida que não pode ser paga, um sentimento de culpa, dívida, culpa, que não pode ser paga, né, como um sentimento de perturbação mental profundo, né, que confunde o próprio sentido de vida. Não, ele está dizendo uma morte racional, né? A morte irracional é aquela que vem pelo acidente, pela doença, é aquela que vem sem a minha escolha. A única forma de uma morte racional é aquela escolhida. Então Nietzsche pensa aqui, né, por que não celebrar a morte, né, depois de ter se encontrado um sentido realizado de vida, já que a morte virá necessariamente, por que esperar o derradeiro momento de esgotamento das forças naturais fisiológicas do corpo? Por que não, no momento em que ainda se tem a força suficiente para morrer conscientemente, né, juntar os herdeiros, como ele diz, né, juntar a família, juntar os seres amados, acender uma lareira, fazer um banquete e se despedir, né? E isso é isso que o Nietzsche disse que o cristianismo retirou da cultura dos antigos, né? Esse ritual de celebração da morte, essa condenação da morte como algo que nunca deve ser vivido, como um momento que não deve ser vivido, desejado, e como uma espécie de passagem em que haverá um julgamento daquilo que nós fizemos em vida, né, para um mundo em que o verdadeiro sentido de vida se dá, que é o mundo pós-morte, né? Muito próprio da cultura judaico-cristã, enfim. Bom, então, elementos muito interessantes para a gente pensar. Para terminar, né, e aí se alguém quiser conversar comigo, tiver alguma pergunta, alguma observação, eu gostaria de ler uma passagem do livro Assim Falou Zaratustra, para que a gente possa aí apreender o sentido estoico na escrita do próprio Nietzsche, tá? Ou seja, para que a gente possa abrir novamente uma caixa de Pandora em pleno século XXI e fazer um elogio da morte voluntária, que nada tem a ver com essa ideia de suicídio, né? Mas tem a ver com a ideia de uma preparação para a morte, de uma aceitação da morte, né? O Nietzsche diz, por exemplo, nesse mesmo livro que eu citei ainda há pouco, né, o Crepúsculo dos Idos, que a morte, essa morte desejada, voluntária, ela deve se dar na velhice, né? Nós devemos viver a vida e no momento da morte ainda aproveitar algumas forças que restam para vivenciar esse momento da morte. Então vamos ler aqui a última passagem que eu trouxe para hoje. Do Assim Falou Zaratustra.
Nessa terceira parte chamada, né? Está na terceira parte do Zaratustra, né? Esse discurso dele chamado Da Morte Voluntária, livro aí publicado, escrito entre 83 e 85, publicado em 85, 1885. Muitos morreram tarde demais, e alguns demasiado cedo. A doutrina que diz morre a tempo ainda parece singular. Essa doutrina, né, morre a tempo, Nietzsche, não, esse aqui é uma espécie de romance filosófico, né, ou então poema filosófico. Esse livro é difícil de interpretar quanto à forma, situar quanto à forma. Esse morre a tempo é a ideia que está ali entre os romanos, né, muito vivenciada no século I a.C., século I depois de Cristo. Essa ideia do tempo oportuno, que é uma expressão que aparece naqueles autores. Então, essa ideia ainda parece singular, ou seja, parece estranha, né, ao nosso tempo. Morre a tempo, eis o que ensina Zaratustra. Claro que aquele que nunca viveu a tempo, como há de morrer a tempo, o melhor é não nascer. Eis o que aconselho aos supérfluos. Até os supérfluos, contudo, se fazem importantes com a sua morte, e até a nós mais oca quer ser partida. Ou seja, mesmo numa vida, né, que não se conseguiu construir muito sentido de existência, enfim, ainda assim se pode, né, pensar a morte como um grande sentido. Todos concedem importância à morte, mas a morte ainda não é uma festa. Ainda os homens não aprenderam como se consagram as festas mais bonitas. Uma outra tradução, que eu gosto bastante dessa passagem. Eu vos predico a morte necessária, a morte que, para os vivos, vem a ser um aguilhão e uma promessa. O que cumpre, morre. O que cumpre, morre da sua morte, vitorioso, rodeado dos que esperam e prometem. Assim seria preciso aprender a morrer, e não deveria haver festa sem tal. Moribundo, santificar os juramentos dos vivos. Morrer assim é o melhor, e morrer na luta é prodigalizar uma grande alma ainda maior. O combatente e o vitorioso, porém, odeiam igualmente a vossa morte espaventosa, que se vem arrastando como um ladrão e que, todavia, se aproxima como soberana. Faço-vos o elogio da minha morte, da morte livre, que vem porque eu quero. E quando há, né, quando hei de querer, o que tem um fim de um herdeiro, quer a morte a tempo para o fim e para o herdeiro. Assim falou Zaratustra. Pode tirar o slide, Maurício, por gentileza, para a gente poder agora fechar um pouco essa conversa aqui, que era para ser breve, né? Era para ser mais breve do que eu queria. Mas a ideia que eu trouxe aqui para a gente hoje, né, talvez tenha algum valor importante em relação à necessidade de criticar a nossa própria época. De algum modo, né, a gente pensa com categorias ou pensamentos que estão aí na nossa vida social. Nem sempre a gente consegue fazer a crítica da nossa própria época. Nem sempre a gente consegue entender a nossa própria época. A grande sacada do Nietzsche, o Nietzsche é um filósofo extremamente importante, eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque ele leu bem a sua época, porque ele entendeu bem a sua época. E a crítica que o Nietzsche faz à sua época é uma crítica que hoje em dia ela foi praticamente esquecida, porque ela se tornou muito comum entre nós, sobretudo, né, nos cursos de ciências sociais, sobretudo entre os cientistas sociais, os antropólogos, entre os sociólogos de sobremaneira. Qual é a ideia do Nietzsche, né? A ideia que o Nietzsche combateu à sua época é que esses valores sociais que nós compartilhamos, eles foram inventados algum dia. Eles não são eternos.
essa crítica, que hoje é banal, né? Hoje a gente encontra essa crítica extremamente disseminada, né? Sobretudo no pensamento mais progressista, por exemplo. E o Nietzsche diz o seguinte: bom, se esses pensamentos, se esses valores que compõem a nossa cultura, mesmo aqueles mais profundamente religiosos, eles foram inventados, eles podem ser reinventados. E ao avaliar essa moral que predomina na cultura do Ocidente, que é a moral cristã, o Nietzsche a compreendeu como sendo uma moral que enfraquece a vontade de viver. Não sei se isso ainda faz sentido no século XXI, né? Mas isso fazia muito sentido ainda no século XIX. E o Nietzsche, então, propõe a seguinte ideia: bom, por que não ressignificar, né? Reinterpretar ah, todos esses valores que compõem a nossa trajetória até aqui? Entre eles, por exemplo, a ideia de morte, né? Repensar a própria ideia de morte e colocá-la sobre um novo olhar. Então, isso que eu acho que é o mais importante dessa conversa que a gente está fazendo aqui. Não tem nenhuma pretensão nessa conversa, é uma conversa tranquila. Mas só de fazer essa conversa, de trazer novamente essa ideia para cá, a gente agora tem a obrigação, né, de pensar exatamente se nós não estamos muito cegos ou cegados pela proximidade que nós temos com as nossas ideias atuais. Se nós não estamos, por exemplo, muito cegos quando nós fazemos as campanhas do Setembro Amarelo, e recheamos todos os discursos com um linguajar propriamente psiquiátrico, que remete a autores do século XIX, os alienistas franceses do século XIX, que pensavam que o suicídio é o sintoma de uma doença mental. Então, a gente trazer o Nietzsche para fechar esse ano de 2021, no Diálogos com Antígona, é, de certa forma, provocar, né, a todos nós com essa ideia de que, né, nós não temos constantemente a obrigação intelectual, moral, de parar e pensar as nossas próprias ideias, por exemplo, em relação à nossa própria morte. Tá bom? Ou seja, isso é um convite à filosofia. Né? É exatamente isso que nós entendemos como um convite à filosofia. Agora, eu gostaria de interagir com vocês. Obrigado e vamos ver se a gente conseguiu provocar algum tipo de reflexão. Obrigado, Érica, pela sua questão. Me peguei pensando se seria possível não ultrapassar a linha entre ter sempre a morte em mente, para que possamos construir uma nossa história superando medo e preguiça. Por outro lado, viver entregue à ansiedade pelo mesmo fato. Tá, obrigado, Érica, pela questão. Eu vou tentar pensar junto com você isso que você nos traz, né? Ultrapassar a linha entre ter sempre a morte em mente, né? Para que a gente possa, então, construir uma história superando preguiça, né? E esse risco, né? da ansiedade. Primeiro ponto que eu vou usar exatamente a palavra coragem, né? Como sugestão dada por você em relação a essa ideia da preguiça, eu penso que a morte, eu penso a própria ideia de morte a partir de uma outra ideia que eu acho muito interessante e fundamental, que é a ideia de abismo. Né? A ideia de abismo, ela traz a ideia de uma vertigem e traz a ideia, né, de um risco iminente, de queda, de morte. Então, colocar-se à beira do abismo e olhar ao fundo do abismo nos provoca uma série de sensações, de sentimentos e de pensamentos. Então, eu vou pegar essa metáfora que a gente consegue vivenciar bem, né, intimamente, profundamente, que é colocar-se à beira de um abismo, sob o risco de precipitar-se no abismo, de cair no abismo, e tentar pensar isso. Ora, colocar-se diante do abismo é colocar-se diante da possibilidade iminente e real de morte. Então, a própria pandemia, né, se a gente meditar cotidianamente a própria pandemia que nós vivemos, ela é um abismo, um tipo de abismo, um tipo de iminência de morte.
ela é a própria possibilidade da morte. Bom, pensar a morte é pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Porque a gente costuma pensar, o segundo aforismo que eu trouxe do Nietzsche, né, o 278 da Gaia Ciência, que nos coloca essa ideia. A gente não pensa na morte até o momento, a morte do outro, até o momento da despedida. Nós convivemos com o outro perfeitamente e de repente ele diz: vou partir. Né? Essa metáfora do navio e da partida, ela está lá nos escritos do Sêneca, não vou lembrar o nome da carta 52 ou 50 e alguma coisa, as cartas a Lucílio. Ele pensa a morte como uma viagem no mar aberto, né? Então a gente pode pensar que primeiro é preciso coragem para se colocar diante do abismo. E a pandemia, ela nos colocou contra a nossa vontade um abismo diante de nós, a possibilidade real da morte. Ora, pensar, ultrapassar uma determinada linha, eu interpreto assim, eu penso assim, é pensar a própria possibilidade de morrer a qualquer momento. E aí, né, o Nietzsche tem toda uma construção muito poética e teórica sobre essa ideia, que é a ideia do amor fati, a ideia do eterno retorno. Né? Se eu tiver que morrer no próximo instante ou daqui a algum tempo, eu vou aproveitar esse momento exato, por exemplo, mesmo contra a minha vontade, eu serei levado a isso pela minha consciência, a verificar o que eu fiz e o que eu não fiz. Eu vou desejar viver um pouquinho mais, porque eu ainda não fiz tal tarefa que eu me impus, que eu desejei. A gente sempre deseja para frente, né? A gente não deseja para trás. E esse desejo para frente, ele exige tempo. E se tempo não houver? Essa é a ideia de abismo. E a ideia de abismo, ela provoca pensamentos, provoca sensações. Então, pensar a morte, pensar a própria morte, é precisamente pensar sentidos de vida. É desejar viver, é desejar a própria vida. Porque pensar a própria morte é reconhecer que não dá para contar com a velhice que ainda não chegou. É exatamente nos colocar como seres mortais, né? E a gente ressignifica completamente essa existência diante desse pensamento da morte. Ora, a ansiedade, né, que talvez possa aí nos provocar um determinado desespero ou uma determinada agitação, ela deve dar, eu imagino que ela dê, tá, lugar a uma palavra que tem até a mesma raiz, mas uma significação muito diferente, que é a angústia. Quer dizer, a ansiedade não é uma ansiedade em morrer, é uma ansiedade em morrer bem, em morrer tendo vivido, né? A ideia, que é uma ideia muito interessante, né? Muito trabalhada no século XX, eu sei, o Heidegger, sobretudo, que é a ideia da angústia, mas que tem uma longa história, né? Tem um livro do Kierkegaard sobre o conceito de angústia, que é fundamental. Essa ideia está em Pascal também, tem uma longa tradição. É a ideia de experimentar diante desse abismo, não pensamentos de ressignificação de existência, mas experimentar um vazio profundo. É ser invadido por uma sensação de nada, né? Então, a ideia da angústia é exatamente a possibilidade, agora eu já estou um pouquinho aqui pensando com Heidegger, a possibilidade, talvez a única possibilidade, de experimentação da morte em vida, que é experimentar esse sentimento de vazio profundo, esse vazio que inunda a nossa consciência e alma e coração e nos leva a um sentimento que não é de objeto, né? A gente não está com angústia de alguma coisa, como a ansiedade é. A gente está ansioso por algo, a gente tem uma sensação de ansiedade diante do tempo, né? Então, eu acho que se a gente conseguir se colocar diante do abismo, ou seja, pensar que o nosso tempo é muito limitado e que a morte não espera a velhice, a gente pode perfeitamente ser inundado de vazio. E é um vazio temporário, né, que antecede a reflexão, que influencia muito profundamente a própria reflexão. Então, acho que nos falta, como dizia Pascal, né, uma educação para a angústia.
E essa educação para a angústia, ela é prenha de significações, né? Eu acho que essa falta é uma falta que marca o nosso tempo, né? Que é um tempo de imersão no tempo cotidiano, né? De imersão no mundo da vida cotidiana, em que a gente não faz essas paradas para pensar. Parar para pensar é muito importante. Desculpa, Érica, eu acho que isso eu consegui aqui meditar a partir das suas colocações. Nosso presidente, Washington, da Liga Acadêmica, Thanatos, né? Presidente ainda contra a sua vontade, mas é presidente, porque a gente não fez a eleição ainda. Então, Washington diz o seguinte aqui: a morte racional deixou ao tempo a crítica religiosa, para hoje encarar a crítica moral, e uma redução do indivíduo ao signo de covarde. Como reverter essas definições se o debate do tema, aí continua, é compreendido como apologia ao suicídio? Exato. É, exato, Washington. Existe eu acho que o primeiro passo é um passo que a nossa Liga Acadêmica, a Thanatos, ela tem vocação para fazer, e a gente deve fazer, que é uma crítica da ideia de suicídio. O que significa dizer crítica da ideia de suicídio? É uma crítica da ideia de que a morte voluntária é uma forma de assassinato, é uma forma de crime. Se nós conseguimos, não de forma universal, eu sei, mas se a gente conseguiu, em linhas muito gerais, abolir a ideia de crime dos nossos códigos penais no Ocidente, para o suicídio, né? A, a última queda foi em 1962, no Código Penal inglês, que retirou como crime o suicídio, né? Era crime até então. No direito canônico, em 1983, tão somente em 1983, que a gente tem uma retirada da ideia de que o suicídio é um pecado inalienável, né? Um pecado inafiançável, perdão. Eu acho que a primeira ideia é fazer uma crítica, a crítica da ideia de que toda forma de morte voluntária ou de forma de morte escolhida é isso que nós chamamos de suicídio. O que nós chamamos de suicídio é uma morte desesperada, em dor, irracional, para usar a sua expressão, é uma morte injustificada, né? Na maioria das vezes, a gente nunca vai saber se aquela morte foi ou não foi justificada, porque nós não tivemos a possibilidade de conversar com a pessoa. Por que nós não tivemos possibilidade de conversar com ela? Por isso que você traz, por esses elementos que você traz na sua questão, Washington, né? Nós não permitimos um diálogo aberto sobre a morte de si, sobre a própria morte, né? Pensar a própria morte, pensar isso que nós chamamos atrevidamente de suicídio, que é uma redução a uma ideia de que é um crime, é um pecado, enfim, né? Isso não é algo que se faz com facilidade, né? Porque vejam, o que nós fazemos com uma certa facilidade já? Uma palestra, uma conversa aberta sobre o suicídio, mostrando elementos epidemiológicos, elementos psicológicos, terapias possíveis, intervenções viáveis, elementos que influenciam a morte de si e tal. Nós pensamos isso, né? Nós temos uma grande conquista na nossa época, que é poder fazer isso. O que nós não conquistamos ainda, isso que os antigos chamavam de educação para a morte, que é pensar não o suicídio como um fato social, como um elemento que compõe a história da humanidade desde sempre, mas é pensar a própria morte. Aquele que pensa, que está pensando, pensar a morte de si. Isso não significa, isso não tem nada a ver com essa ideia nossa de suicídio. Isso tem a ver com a ideia de pensar a própria existência. Ora, bolas, morte é algo comum, como diz lá o Nietzsche, né? A morte é esse comum que nos une, esse elemento que todos nós comungamos, perdão, esse elemento que nós trazemos como sendo pertencente à própria ideia de vida, né? A ideia do Nietzsche é que a morte não pode ser um escândalo, por exemplo.
ela deve ser escolhida. Escolher a morte, né, no tempo que ele chama de tempo oportuno, né, não é suicídio. É exatamente uma escolha racional porque se escolhe com algum sentido, né? Então não é a morte desesperada que o Nietzsche chama, naquele aforismo que eu citei aí, né, a 36 de Crepúsculo dos Idos, Moral para Médicos, de covardia. O suicídio ele é covarde. Por quê? Porque ele é uma recusa da vida. Mas escolher a morte com sentido, com razão, tendo cumprido o seu fito, o seu destino, tendo deixado exatamente a herança da sua vida para aqueles que ficam, isso Nietzsche chama de racional. Por que é racional? Porque a morte virá de toda forma. Se ela vem por acidente, se ela vem pela Covid, por outras doenças, se ela vem pelo assassinato, ela vem sem razão. Não é uma morte que foi meditada, escolhida e justificada. Ela é irracional, né? Do ponto de vista de quem morre, né? Claro que do ponto de vista daquele que mata, pode ser que haja situações de guerra, de defesa, claro que pode haver uma razão. Não é isso que eu estou dizendo. Do ponto de vista de quem morre, ela é sempre irracional, a menos que ela seja desejada. Então, o elemento principal que eu vejo, né, para mim, está claro isso, é exatamente a questão moral é a mais importante. Fazer a crítica da moral do suicídio significa criar elementos que permitem que a gente fale abertamente sobre a morte, né? Que a gente não tenha que fazer, me perdoe o exemplo, Washington, né? É um exemplo muito sensível, eu sei, que a gente não tem que se retirar para a nossa choupana, para a nossa casa, né, lá na roça, sem ter falado com ninguém e silenciosamente se entregado à morte, né? Imagine se imagine uma sociedade, né, como já houve no passado e também deve haver em algum lugar do mundo, que permita conversar abertamente sobre a morte, as dificuldades de enfrentar os elementos que tornam essa vida insuportável, né, doenças, dívidas, culpa, poder falar abertamente sobre isso, né? E no limite, não havendo nenhum tipo de solução, poder encontrar o acolhimento do outro no momento que não precisa ser um momento de solidão. A ideia de pensar a morte como uma festa, que está presente aqui no Nietzsche, e está presente lá no Plínio, por exemplo, Plínio jovem, é essa ideia de compartilhar esse momento com o outro, né? A gente já vê coisas bem interessantes, bem bonitas na Colômbia, na Suíça, nos países em que se tem a permissão para a eutanásia voluntária, né? A gente vê a família se reunindo, se despedindo antes da intervenção médica, né, para a morte. Então eu caminharia por aí diante da sua questão, Washington. Grande Juscelino, saudade, meu amigo. Diretivas antecipadas, cessamento vital e lugar de eutanásia da legislação brasileira. Então, vamos começar pela última questão, Juscelino, né? Até a gente chegar na questão do testamento vital, né, da diretiva antecipada, né? Em língua inglesa se chama isso de testamento biológico, né? Eu procurei outro dia, né, no Congresso, um projeto de lei que falasse sobre eutanásia e encontrei um projeto de 2012, assinado pelo então senador, né, nosso ex-presidente Sarney, né? Mas eu primeiro, quando eu localizei o projeto, eu fiquei bastante empolgado, né? Um projeto sobre eutanásia, vamos ver aqui se a gente tem algum avanço, né? Mas não havia. Eu entendi o projeto, ele é até interessante sobre alguns argumentos, mas por outro lado, ele acaba sendo extremamente reacionário. A ideia desse projeto que está lá nunca saiu da gaveta, né? Nunca foi colocado em pauta para ser discutido, enfim, é a ideia de tornar a eutanásia um crime especial, que permite aumentar a pena
daquele que praticar a eutanásia, né? Então, na verdade, ele não trata de uma eutanásia voluntária, né? Ele trata da eutanásia feita pelo médico, né? Com o consentimento da família, enfim. Então, isso é interessante. Pelo menos não está falando da eutanásia voluntária, que não tem nada, né, na legislação brasileira que permita isso, a não ser esse ponto que você tocou, eu vou falar depois do testamento vital. Então, a eutanásia no Brasil, ela não é uma opção legal, né? E eu queria, vamos diferenciar, né, porque talvez nem sempre isso vai estar claro para quem está assistindo. A eutanásia é um procedimento de intervenção médica com vistas a alcançar a morte de um paciente que está em sofrimento, né? Ou que está inconsciente, enfim, não tem reversão. Então, trata-se de uma morte alcançada por intervenção médica, vamos chamar assim. Nem sempre foi assim, enfim, esse conceito existe desde o século V, né? Eutanásia tinha uma outra significação antigamente, que era exatamente uma morte consciente, desejada, uma boa morte, né? A pessoa tinha consciência daquele momento. Mas, enfim, não vamos delongar aqui pelo aspecto histórico da ideia de eutanásia, senão a gente foge da pergunta. Então, a eutanásia, ela é proibida no Brasil, né? Eutanásia, isso que é eutanásia, intervenção médica. Eutanásia voluntária é quando a própria pessoa, conscientemente, ela opta por esse procedimento, uma intervenção médica que conduz à morte. Então, essa é a diferença importantíssima, né? Um paciente que está em terminal, não tem consciência, não consegue manifestar mais, né, nenhum tipo de expressão, a família decide, por exemplo, que não se deve levar adiante aquele procedimento, vamos, né, dar a ele um momento especial de morte por uma injeção letal, algum meio que possa tornar essa morte menos dolorosa. Nós não temos isso, então, legalizado. O que nós temos, então? Nós temos a distanásia, que é o médico ele é obrigado, por lei, a fazer os procedimentos ali que convierem ao prolongamento daquela vida, claro, com um limite de sensatez, né? Com um limite de sensatez. Poder se desvencilhar da equipe médica, não querer dar mais a continuidade ao tratamento, ir para casa, esperar a morte chegar, isso se usa aí o termo ortotanásia, né? Uma morte mais natural, enfim, a morte do Papa João Paulo II foi assim, ele estava internado em Londres, volta para a Polônia, não para o Vaticano, volta para a Polônia para morrer em casa, sem prolongamento da vida, que daria apenas algumas semanas e tal. Ok. O que nós temos, então, de avanço no Brasil em termos de legislação? A gente tem, né, uma jurisprudência que permite, então, essa diretiva antecipada de morte, que é um documento que pode ser feito pela própria pessoa, né, claro, como assistência jurídica e médica, para usar os termos adequados, reconhecido em cartório, em que ela diz que, caso ela necessite de procedimentos médicos para continuar vivendo, no caso da distanásia, ela não é obrigada, por vontade de outro, família, por exemplo, a se submeter àqueles procedimentos. Então, se o paciente está hospitalizado e ele precisa de ventilação mecânica para continuar vivendo, e ele tem que deixar esse documento divulgado entre famílias e amigos, é claro, né? Então, se alguém apresenta para a equipe médica esse documento, conhecido de cartório, ele tem direito, né, a um procedimento de eutanásia. É uma grande conquista, né? Porque a gente não tem, então, a imposição da vontade da família sobre aquele titular da vida. A vida só tem um titular, que é aquela criatura que vive. Então, na ausência da sua consciência, nós temos tradicionalmente a submissão à decisão familiar. Com esse instrumento, a gente tem a possibilidade de a própria pessoa pensar, decidir enquanto, né, tem consciência, se ela ficaria ou não, né, em estado vegetativo, com procedimento de distanásia e por aí vai. Então, eu acho que é uma grande conquista, né, Juscelino, esse procedimento. Ele tem que ser mais divulgado, né? A gente vê o pessoal, tem algum pessoal do direito interessante que trabalha na divulgação, a gente não vê muito essa divulgação no meio médico, por exemplo.
encontra ainda resistência, não sei, no meio médico, mas a gente não vê um grande movimento para divulgar isso, que parece ser uma conquista para o nosso tempo, para a nossa cultura tão reacionária. Boa noite, Caio. Obrigado pela questão. A morte voluntária poderia ser aquela morte natural que acontece vivendo, considerando que é esse o caminho definitivo da vida. Nesse caso, o suicídio seria, então, outra coisa do que se concretizou. Caio, eu citei apenas um trecho do aforismo 36, do Crepúsculo dos Ídolos, né? Mas se você ler ali, não só o 36, mas todos aqueles que estão ao redor do 36, essa família da casa dos 30, dos aforismos do Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche, ele vai usar essa expressão, né, a morte natural, como oposição à morte voluntária. A morte voluntária para o Nietzsche, né, é a morte racional. A morte voluntária é aquela que vem contra a minha vontade. É aquela que acontece sem intervenção da vontade. Né? Então, vamos pensar assim, né, que a morte por um acidente ou por doença, por que ela é natural? Porque, obviamente, a natureza, né, a gente tem que pensar a natureza não nos termos mecânicos da física newtoniana apenas, mas com uma série de elementos que envolvem organismos vivos que interagem. Né? A possibilidade do acaso, ela tem que estar presente dentro da física. Uma física que pensa o acaso, né? A gente só tem isso na modernidade, na física quântica. Mas se a gente voltar lá na física dos gregos, a gente tem lá essa ideia do acaso, né? Como sendo uma coisa muito interessante. O que é o acaso na física dos antigos? É aquele acontecimento da física, da natureza, que não tem o em vista de quê? Que não tem exatamente uma finalidade. Né? Então, vou pegar uma passagem clássica da física do Aristóteles, né? Do livro 2, acho que é o capítulo 8 do livro 2 da física do Aristóteles, ele diz, né? Por que chove? Chove em vista de molhar o trigo semeado, né, pelo agricultor, ou chove sem mais, né? Bom, é um trecho extremamente difícil de interpretar no Aristóteles, né? Tem um monte de artigos sobre essa passagem do trigo, enfim, mas parece que ali, né, ele admite o aplos, né? Esse aplos é o sem mais em grego, né? Esse sem sentido, sem finalidade, ou seja, isso que a gente chama de acaso, de acidente, né? Para usar a palavra do Aristóteles. Então, o acaso faz parte da vida. Então, morrer num acidente, ou seja, sem que algo seja pré-determinado para aquele fim, isso é extremamente viável, né? Viável, entende que pode acontecer o tempo todo conosco, assim como se morre por doença, se morre também sem mais, né? Se morre, estava ali, o carro perdeu o freio e a morte veio por esse acontecimento, não com vistas de morrer. Bom, então a morte natural é aquela morte que se dá contra ou independentemente da vontade. E uma morte planejada, racionalmente, pensada, meditada, o Nietzsche chama de morte voluntária ou de morte racional, né? Então veja, isso que se chama de suicídio no nosso tempo moderno parece ser uma outra coisa, né? Parece ser uma morte que se dá pela submissão a uma dor que não se consegue viver, pela submissão a um desespero que não se consegue viver, ou a um impulso momentâneo, né, que é tão forte, que leva a esse tipo de morte sem meditação e quase que contra a vontade. Tá? Então, parece aqui haver nuances importantes. Mas vale a pena ler os textos do Nietzsche que estão ali nesses endereços que eu passei, cara. Bom, não sei se a gente tem ainda mais alguma questão. A própria Thanatos
faz a questão. A pandemia do Covid-19 nos colocou de frente aos limites morais do principal tabu social da modernidade, o tabu da morte. Como repensar nossa relação com esse fenômeno em tempos que ele se faz tão presente, mas que, paralelamente, queremos distanciá-lo ainda mais do nosso cotidiano? Então, embora a gente esteja ainda vivendo a pandemia, dentro da pandemia e passado o pior, certamente, né? Esperamos que tenhamos passado pelo pior já da pandemia, eu ainda acredito que seja cedo para conseguir, né, dimensionar uma verdadeira compreensão de como a nossa sociedade se portou diante dessa pandemia. Eu não sei, por exemplo, se esse desprezo pelo abismo, né, pela morte iminente, ele é tão somente um desprezo que a gente viu como quase como uma espécie de caricatura, né, encarnada aí no nosso presidente da República. Né? Parece que, de algum modo, o presidente da República, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele representa um comportamento muito mais comum do que a gente pensa, né? Ou do que a gente desejaria pensar, que é essa ideia de que nós não somos tocados pela possibilidade da morte. Ou seja, nós damos de ombro. O que significa dar de ombros diante da morte? Significa retirar-lhe o sentido, retirar-lhe a sua significação. Então, Maurício, eu entendo bem a sua pergunta, né? Mas eu não sei se eu concordo com ela, porque ela pressupõe que nós realmente tenhamos nos colocado diante da morte. Entende? Eu não sei, me parece ser muito relativo. Claro que aquele que perdeu o seu ente querido, né? Eu perdi muitos amigos na pandemia, né? Amigos de colégio, o grupo todo do WhatsApp se comovendo ali, acompanhando a morte tão triste, né, de um colega e amigo da gente. Claro que isso a gente vivenciou, né? Mas pensar a morte num sentido mais amplo e não tão pessoal assim, como a possibilidade da morte do outro, daquele que está distante, não do próximo que a gente ama, mas do distante, né? Daquele estranho que a gente não vê e não tem nada a ver com ele, não sei se a gente conseguiu se sensibilizar para isso nesse tempo, né? Porque o que significa se sensibilizar? Significa que a morte iminente do outro, né, ela precisa também ser compartilhada por mim, né? Essa ideia que foi muito comentada, né, de empatia. Empatia não significa, e não faz o menor sentido significar, colocar-se no lugar do outro. Né? Não tem como se colocar no lugar do outro. Né? Não consigo imaginar o que seja isso propriamente. Mas a ideia de empatia significa sofrer com. Né? Exatamente isso, sentir esse pathos, né, com o outro. Empatia significa exatamente isso, né? Vivenciar com, viver com. E nesse sentido, o que a gente vê constantemente é essa recusa da possibilidade de admissão da morte do outro. Então, eu não sei exatamente se nós pensamos mais a morte como um tabu, eu nem sei se nós pensamos isso. Nem sei se, sinceramente, eu não sei o que significa dizer que a morte é um tabu. Eu sei o que significa dizer que a minha morte é um tabu para o outro. Eu expor a minha própria morte é um tabu. Vai encontrar resistências, né? Mas como você traz, né? Talvez essa ideia de uma banalização da morte, né? A morte, a gente retirou o sentido da morte, a gente não pensa a morte não está mais presente no cotidiano, em vários sentidos que você, Maurício, trabalhou bem, né? No seu trabalho final de curso, essa ideia de que a morte ela é localizada agora mais num espaço público, entre aspas, né, com a ideia do velório ser, por exemplo, não mais em casa, enfim, eu diria que, de algum modo, né, a morte
ela perde vários sentidos que tinha na tradição, mas, ao mesmo tempo, ela é invadida por uma banalização que a torna comum, no sentido em que ela é cotidiana e sem sentido. E eu não sei dizer até onde, né, a sociedade brasileira, que é a que nós temos mais contato, por exemplo, ela conseguiu ver a morte do outro como sendo efetivamente evitável pelo próprio comportamento, né, nosso e pelas próprias políticas e orientações de política que vieram do nosso governo, que foram desastrosas, né? Então, eu diria isso para você, meu amigo, que, de algum modo, né, a gente vai gastar ainda algum tempinho para conseguir olhar para trás e apreender que tipo de comportamento efetivamente a nossa cultura praticou diante da pandemia, diante dessa possibilidade da morte iminente, diante do abismo. Quando eu vou falar sobre a eutanásia separado, mas olha só, quando a gente proíbe a eutanásia como um procedimento racional, meditado, escolhido, seja pela própria pessoa, a eutanásia voluntária, seja pelos familiares, diante de um quadro irreversível, né? Quando a gente escolhe que essa não é uma possibilidade real, quando a gente proíbe a eutanásia como uma prática de promover uma morte digna, a gente faz a escolha da distanásia. No melhor dos mundos possíveis, a gente faria a escolha da ortotanásia, né, na impossibilidade da eutanásia. Seja como for, se você tem a possibilidade de promover uma morte boa, fica uma morte boa, né? Complicado dizer isso, morte boa. É aquela morte em que eu consigo controlar o sofrimento final do paciente ou da pessoa que está diante de mim, né? Em que eu consigo pensar uma morte indolor. Por exemplo, um sedativo que vai conduzir a pessoa ao estado lento de inconsciência e depois a introdução de um fármaco letal, né? Então não houve ali aquela vivência desesperada de uma dor insuportável, mas houve um momento em que a gente consegue pensar alguma dignidade. A ideia de boa e a ideia de dignidade tem que ser discutida pela família, pela própria pessoa, se ela tiver condições, né? O que nós chamamos de uma vida boa para mim, né? Se eu sou, por exemplo, um paraquedista, um praticante de esportes radicais, eu posso perfeitamente compreender que a morte digna para mim, a morte boa para mim, é um salto de paraquedas sem os paraquedas. Isso seria a eutanásia, né? Não tem que ficar preso a um sentido técnico e médico do termo. A gente tem que discutir e criticar a própria ideia do eu de eutanásia. O que é essa morte boa, né? Ora, eu não participo do debate, eu que vou morrer não posso participar do debate, cara lá. Então, a gente fez escolhas, né? A nossa escolha é exatamente essa, a de eutanásia, ou seja, vamos prolongar a vida mesmo que isso não traga nenhum resultado, ou então, né, dar alta para o paciente, que eu acho que ainda vejo bastante dignidade nisso, para que ele morra em casa, né? É isso um pouco também que você estava dizendo na outra questão, né? Poder morrer em casa com os seus é muito mais digno, interessante, bonito do que morrer solitariamente, moribundo, numa cama de hospital, com, com as visitas controladas por 1 hora, 2 horas, só de pessoas autorizadas e tal, né? Então, é uma questão que a gente tem que meditar. A mistanásia, né, esse termo que você trabalha, Maurício, ela, vamos pensá-la como uma oposição não da eutanásia propriamente, né? Mas uma oposição que a gente poderia chamar aí de uma vida boa, né? Porque essa morte em vida, essa morte miserável, essa morte social, essa morte em que a pessoa, né, ela perde a própria identidade na sociedade, ela não participa desse grupo que nós chamamos de sociedade, seja lá o que isso for, né? Essa forma de morrer em vida ou de morrer efetivamente miseravelmente na indigência, é uma forma de vida
que nós damos àquelas pessoas que nós não queremos conviver com elas. Então, nós alienamos a vida dessas pessoas da própria sociedade, da convivência em comunidade, e nós não reconhecemos nelas uma identidade, né? E ainda as culpamos por isso, exatamente, né? Então, eu acredito que a eutanásia, a morte com dignidade, ela exige uma meditação sobre viver com dignidade. E nesse sentido, parece-me, né, que mistanásia, embora seja uma forma de morte, está mais em oposição a uma vida boa. É aqui que está a contradição, do que propriamente ali na morte com dignidade, né? Porque a morte com dignidade, ela é quase que um sonho que nós almejamos, né? Aqueles que pensam em morrer bem, por exemplo, quase ninguém vai pensar isso, né? Até que morra propriamente. Mas é nítido a oposição entre a mistanásia e uma vida com dignidade. Tá? Me parece que é um caminho aí para debater esse assunto, meu amigo. Ah, sim, né? Eu acho que a gente está numa luta ainda com o vírus, né? Com a chegada agora de uma mutação que tem um poder de disseminação maior, de contágio maior, que é a variante Ômicron. Daqui a pouco a gente esgota o alfabeto grego, né? Então, assim, é uma luta de um vírus, de uma força que a gente chama, do nosso ponto de vista, de irracional, né? Nós temos um combate humano com uma força não humana. O combate da espécie humana contra o vírus, né? A vida define para o Nietzsche como vontade de poder. E ela está presente tanto no ser humano quanto no vírus. Isso não é nenhuma contradição, tá? Porque mesmo os seres inorgânicos para o Nietzsche são vontade de poder. Uma série de hierarquias, é claro, né? No conceito de vontade de potência do Nietzsche, mas não é um conceito tão somente voltado para o orgânico, porque o orgânico ele é composto de forças inorgânicas. Há uma continuidade entre vida e morte na compreensão fisiológica da filosofia do Nietzsche. Né? Dizer que o vírus é vontade de poder, vontade de potência, vontade de dominação, isso não é nenhum erro biológico, digamos assim. Se a gente pensar, né, que o vírus ele é difícil de ser definido como vida, isso não importa, né? Ele é uma potência, ele é uma força que quando encontra resistência, ele vai aumentar a sua força para vencer a resistência. Essa é a definição geral de vontade de potência, de vontade de poder. Nesse sentido, essa luta entre humanos, né, e não humanos, que é isso que a gente está chamando aqui de pandemia, tornou efetivamente mais visível esses humanos a quem nós não reconhecemos dignidade, né? O projeto da modernidade é um projeto que está em declínio, tal como ele foi pensado pelo iluminismo, tal como ele foi pensado pelas promessas da ciência moderna. Ele não traz nenhum tipo de felicidade, né? A ciência, o domínio tecnológico, veja, nós empregamos a nossa inteligência atualmente em técnica, né? Ou no sentido mais específico, se vocês quiserem, tecnologias. Isso não significa que nós tenhamos capacidade de tornar a vida melhor. A vida é comunhão. Viver é viver com o outro. E nesse sentido eu concordo com você. Nós conseguimos fazer vacinas em um tempo impressionante, né? Não sabemos se vencemos o vírus ainda, mas a gente conseguiu, obviamente, sair de um estado em que o abismo era muito maior diante dos nossos pés. E agora a gente não tem condições, por mais domínio tecnológico que a gente tenha, de vencer a miséria humana. A gente condena ao limbo social
essas vidas marginais. Então, nesse sentido, eu concordo contigo. Evidencia que a inteligência humana ela é muito poderosa, né? E a gente não direciona essa inteligência para problemas sociais. Nós conseguimos direcioná-la para um problema muito específico, que é o desenvolvimento de uma técnica, mas a gente não tem a mesma força de inteligência para resolver situações mais amplas. Bom, acho que é isso, né? A gente ficou aqui conversando durante quase aí 1h40. Espero que vocês não tenham se chateado muito com a demora, né? Mas a gente pensou juntos aqui diversos problemas que eu considero muito notáveis e importantes, tá bom? Então, fico muito feliz com a presença de vocês. Eu gostaria, então, né, de desejar a todos aí um final de ano de 2021, tá, com muita segurança, muita prudência, muita alegria de viver também, né? Nós somos sobreviventes de uma pandemia e devemos aproveitar essa iminência, né, do abismo, que é a pandemia, diante de nós, para repensar a existência, repensar a nossa vida. Aí vale a pena dar uma olhada aí no conceito de eterno retorno do Nietzsche, né, para ver como que ele trabalha essa ideia da necessidade de reinventar o próprio desejo de viver, o próprio desejo de escolher viver, tá bom? O eterno retorno é uma teoria da vontade, né? E essa vontade é uma vontade de vida. E de um autor muito interessante, né, que merece, obviamente, conversas mais longas. Mas eu queria, então, agradecer a paciência de vocês e desejar aí um bom final de 2021 e um 2022 pleno de significados, pleno de sentidos que vocês serão capazes de inventar, reinterpretar na vida de vocês. Obrigado e até o ano que vem.